continuando, aí nós temos esse módulo, por exemplo, de equipamentos, que aqui eu controlo toda a movimentação do equipamento. Eu sei se o equipamento está em manutenção, se ele está no cliente, em quais os veículos que esse módulo já foi utilizado, para saber o histórico dele. Isso tudo é feito aqui. E uma coisa que a gente percebe muito na parte de movimentação de equipamentos, que ou o software dos concorrentes não tem, ou eles liberam para o usuário que faz a movimentação digitar qualquer coisa. Então não existe controle. E em função disso, como que o nosso software funciona? Nós induzimos o que o usuário pode fazer ou não na movimentação, sempre em função da movimentação atual do equipamento. Se o equipamento está em campo, em produção, a próxima movimentação dele, o que é? Remoção, manutenção, troca, coisas do tipo. Então o software já pensa pelo usuário para indicar o que ele tem que fazer para evitar falha na entrada de informação no sistema. Então, por exemplo, vamos consultar aqui uma linha de equipamentos. Vocês podem verificar o quê? Eu tenho 3, 6, 7 equipamentos aqui. Cada um não está com um tamanho aqui nesses combos aqui. Está, por quê? Que cada um está num estágio. Esse equipamento aqui que nós estamos olhando aqui, por exemplo, ele só pode ser cancelado, manutenção com reaproveitamento, remoção de ativo, troca de número de celular, swap, substituição por roubo e assim por diante. Já esse daqui é só baixa de instalação ou falha na instalação e assim por diante. Então, o software já controla o que tem que ser executado e já vem a tela propícia para isso. Eu vou dar uma baixa de instalação, que aqui está rodando normal o software. Então, hoje é dia 20/7/2009. Estou dizendo que a instalação foi concluída com êxito. Se nós repararmos agora esse mesmo equipamento, que era o equipamento do Fábio, já mudou o que pode ser feito nele. Então o software já tem toda uma inteligência, um business intelligence, para evitar falha de operação. E isso baixar custo de operação, porque uma das coisas que mais se encontra em empresa de rastreamento é perda de equipamento ou sumir chip. Inclusive no software, ele é todo desmembrado. Cadastro de veículo é uma coisa, cadastro de equipamento é outra, e cadastro de celular, de chip ou celular é outra coisa. Por quê? São estoques distintos, são estágios do processo distinto. Tem que ser controlado, totalmente separado, para poder realmente saber o que está acontecendo. Isso tudo para minimizar erro, falha, porque o importante é o bom atendimento. Só consegue melhorar o atendimento e ter um bom atendimento se você minimiza a falha. Seguindo em frente, por exemplo, continuando, o que nós vamos observar? Que essa toda a movimentação, como que ela fica clara? Vamos entrar na parte de consulta de equipamento por ID do fornecedor. Certo? Eu vou selecionar a placa do veículo que eu quero analisar. E aqui eu visualizo todas as operações, equipamentos que foram utilizados por esse veículo placa tal. Eu sei se trocou o equipamento, quando trocou, se trocou chip, o que aconteceu com o equipamento. Fica claro o equipamento que eu estou falando aqui com o veículo, porque o veículo pode ter em todo o tempo de vida dele dentro da plataforma mais de um equipamento nele. Eu posso ter manutenções, substituições. O que aconteceu com esse veículo ou com esse equipamento? É tudo uma questão de prisma, de visualização. A gente pode olhar de várias formas, ou por ID, produto, código do equipamento ou a placa. É tudo uma questão como nós quisermos visualizar. E tem as telas de detalhe.
Eu posso saber quem fez a operação, quando, que horário, qual que foi o número do movimento e assim por diante. Vocês reparam que o software ele é todo dinâmico, rápido e bem prático para ser visualizado. Bom, continuando a apresentação, vamos agora fazer algumas breves explanações, porque os detalhes dos outros módulos serão expostos em outros vídeos, ok? Mas a princípio, nós temos o módulo de estatística, sobre rastreamento ativo, geocodificação para efeito de mapas, cadastro, tem toda uma configuração de cadastros, que não é o foco, porque para o sistema fornecer todas as informações que nós estamos vendo até agora, ele tem que ter um cadastro completo. Então, o princípio básico de cadastro é igual em qualquer bom software desenvolvido. Mas um grande diferencial que nós temos aqui, por exemplo, na parte de cadastro, qual que é? Na parte de cliente, nós temos uma parte de pontos notáveis por cliente. Então, por exemplo, no cliente mundial, nós cadastramos a base de operações dele, é onde ficam guardados os veículos. Então, eu venho aqui no sistema, vou mostrar o detalhe, eu cadastro todos os dados e o raio de cobertura desse ponto notável, ou podemos chamar até de cerca circular, que é a mesma coisa. A gente tecnicamente não qualifica como cerca eletrônica, particularmente normal, porque a gente tem inclusive ativação de câmeras, geração de aviso e violação gerando e-mail, que os outros softwares não têm, que depois nós vamos detalhar em outra oportunidade. Mas aqui você está vendo onde fica a base da empresa, o estacionamento dela e a área que nós podemos considerar como sendo a área de cobertura. Tá, ok? Isso tudo vai ser utilizado para saber quando que os veículos entram e saem desses pontos, vai ser utilizado para gerar relatórios logísticos, que são outros módulos da aplicação, que vão ser contemplados a apresentação deles em outros vídeos. Ok? Um outro ponto importante no software é acesso, cadastro de usuário, vamos entrar em consulta e manutenção e vamos visualizar um usuário. Ou vou até cadastrar um usuário. Voltar, acesso, usuário, inclusão. Então eu posso estar criando um usuário aqui para o cliente mundial. Então esse usuário que eu vou criar, vou dar o nome dele de Cláudio. Posso definir, por exemplo, que esse usuário só vai visualizar um determinado conjunto de veículos da empresa. Então, eu vou selecionar a função do usuário. Se eu tiver alguma alteração de acesso do usuário, eu defino aqui. Dá para observar por isso que o software é bem extenso. E eu posso definir se esse usuário vai ter acesso a celular ou não. E execução de comandos via celular. Na implantação